Ainda hoje as novelas, não somente da Globo, mas as novelas do Brasil, são feitas exatamente para levar à frente, no nosso país, a revolução cultural, programática e pensada pela Escola de Frankfurt, por Gramsci e por Companhia Limitada, todos os marxistas culturais. Por exemplo, o senhor Marcuse, não é? Ele incluiu no seu programa de revolução cultural a promoção da cultura homossexual. Como é que funciona a revolução, digamos assim, cultural, e por que os homossexuais são tão importantes nessa história toda? Vejam, pensem como é que acontece a revolução marxista. A ideia da revolução marxista é a seguinte: os proletários são oprimidos, vivem numa panela de pressão e esta panela de pressão irá explodir e dar como resultado uma revolução, não é isso? Nessa ideia básica. Muito bem, acontece que não aconteceu como haviam previsto, então é necessário um outro combustível que não seja a revolta do trabalhador. Então, que combustível nós podemos usar para fazer eclodir a revolução marxista? Existe um sentimento humano básico que é a inveja. Ou seja, todo mundo que tem menos inveja quem tem mais. Isso chama-se pecado original, não é? Por causa do pecado original, as pessoas têm inveja. Então, o pessoal da Escola de Frankfurt notou que existe esse combustível de revolta, não é? E começaram a explorar esta realidade daquilo que depois, mais tarde, um outro teórico marxista chamado Pierre Bourdieu vai chamar de os excluídos. O que é essa categoria de excluídos? Que para nós, não é, católicos, que ouvimos e vivemos dentro da Igreja Católica, ouvindo tantos sermões e tantas pregações, nós achamos que deve ser um conceito bíblico, né? O excluído. É um conceito que deve ter brotado dos santos padres, de algum... Mas, na verdade, nasceu simplesmente de um pensamento marxista. Foi um termo cunhado, não é? Pelos seguidores da Revolução Cultural Marxista, que quer simplesmente explorar a inveja como combustível capaz de fazer eclodir uma revolução. Ou seja, eles identificaram que todo mundo se sente excluído por alguma razão. Eu me sinto excluído porque sou careca, eu sou desprovido de cabelos. O outro se sente excluído porque é negro. A outra porque é mulher. Aquele outro porque é pobre. Um porque não tem uma Ferrari. Ele se sente excluído porque ele não tem Ferrari. Ele quer ter Ferrari. Entendeu? Todo mundo tem algum motivo de insatisfação na vida. Então, o que acontece? Explorando esse combustível da inveja, não é? Eu sou capaz de produzir uma revolta. Então, essa categoria do excluído, ela foi feita um pouco para promover isso, promover a questão da inveja. E os homossexuais entram nessa esteira. Ou seja, existe algo de muito inquietante no homossexualismo pela própria natureza do homossexualismo. Vejam, o homossexual, ele está numa situação em que a opção de vida sexual dele o coloca frontalmente contrário à realidade biológica real da ordem das coisas. Por exemplo,
ele quer paridade e quer igualdade com os heterossexuais, não é? Então eles fazem passeatas na Avenida Paulista, orgulho gay, para dizer nós queremos ter direitos iguais, queremos ser iguais aos homossexuais. O que acontece é o seguinte: não existe ideologia nesse mundo que consiga resolver isso, porque a estrutura da realidade não bate com aquilo que eles estão querendo. Quando você une um homem e uma mulher, o que nasce desta união sexual é uma criança. Agora me diga o que é que nasce da união de dois homens. Nada. Entende? Absolutamente nada. E não existe ideologia no mundo que consiga mudar isso. Não existe ideologia no mundo que consiga mudar o fato de que daquela união não nasce absolutamente nada. Portanto, o homossexual estará sempre numa sensação de inferioridade perante o heterossexual. E essa sensação de inferioridade causa revolta. E é por isso que o movimento gay é uma das tantas, um dos tantos movimentos usados para quebrar, não é, a ordem das coisas. Então, quando você vê que nas novelas brasileiras cada vez mais se promove a cultura gay, você fica se perguntando, mas o que é isso? Ah, não, estão defendendo os direitos dos homossexuais. Mas não se trata de defender direito de ninguém, se trata de quebrar a ordem das coisas, de tal forma que as pessoas fiquem cada vez mais subjugadas a uma situação irreal. Vejam, quando, por exemplo, nas novelas, eles descobriram que o brasileiro tem uma certa dificuldade de aceitar o sexo entre dois homens. Por quê? Porque o brasileiro normal vê aquilo com repugnância. Então eles tentaram colocar beijos de dois homens e manifestações sexuais de dois homens nas novelas. Viram que o resultado não foi favorável. Ah, muito bem, descobriram outra coisa. Vamos dar a volta, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a relação entre duas mulheres. Porque eles descobriram que o homem brasileiro heterossexual gosta de ver pornografia de duas mulheres tendo relações. Ou seja, o heterossexual aceita muito facilmente duas mulheres. Então, quem é o grande opositor dos direitos homossexuais? É o homem heterossexual. A mulher até que não tem dificuldade. As mulheres, elas aceitam com mais tranquilidade. Mas é o machismo do homem heterossexual que se opõe aos direitos homossexuais. Então vamos fazer o quê? Vamos colocar nas novelas, não é? Duas mulheres, porque o heterossexual aceita. Uma vez que ele se der conta de que ele aceita o homossexualismo feminino, eles pretendem fazer isso como uma espécie de navio quebra-gelo que vai quebrando e vai fazendo com que ele... Bom, se você aceita entre duas mulheres, por que você é tão preconceituoso e não aceita com homens? E assim as coisas vão sendo conquistadas aos poucos, não é? Você vai comendo a papa pela beirada. Mas vejam que as pessoas, esse movimento de revolução cultural, eles têm plena consciência de que o que eles estão fazendo é algo lento, gradual, e que deve dar a todo mundo a impressão de naturalidade. Isso é importante. Dar às pessoas a impressão de que elas estão num movimento em que a sociedade inteira está indo assim naturalmente. Então, hoje, no Brasil, o marxismo cultural conseguiu a hegemonia da mídia, a hegemonia da cultura de uma forma geral.